Olá, meu nome é Thiago Penteado, eu sou aluno do Centro Universitário FEI e eu vou explicar para vocês o que é uma máquina térmica. As máquinas térmicas em termodinâmica são as máquinas que funcionam em ciclos com capacidade de converter calor em trabalho mecânico. Esse processo acontece devido a uma fonte de calor levar uma substância de trabalho de baixa temperatura para um estado de alta temperatura. Essa substância de trabalho, que geralmente é um gás, transfere energia através da sua expansão no interior da máquina, acionando o sistema mecânico e realizando o trabalho. As máquinas térmicas são eficazes, porém seu rendimento é sempre inferior a 100%. Nesse contexto, nosso grupo decidiu se aprofundar no estudo sobre o ar-condicionado, que funciona através de um processo de refrigeração, o qual o processo é o inverso da máquina térmica. Olá, meu nome é Cauê e eu vou explicar para vocês como funcionam os processos termodinâmicos internos do ar-condicionado. Bom, o ar-condicionado ele se utiliza através de um fluido refrigerante que ele opera segundo a equação de Clapeyron da Lei Geral dos Gases, PV igual a nRT. Bom, dentro desse processo, o gás refrigerante ele tem o número de mols e o R constante, que a gente adotou como K, e o volume, durante todo o processo, ele também é constante. Ou seja, as duas variáveis, a pressão e a temperatura, elas são diretamente proporcionais. À medida em que eu aumento a pressão, a temperatura também se aumenta. E à medida que eu abaixo a pressão, a temperatura também abaixa. Esse esquema funciona da seguinte forma. O ar-condicionado é dividido em duas etapas, uma parte do ambiente interno e do ambiente externo. Dentro do ambiente interno, o fluido refrigerante ele passa pela válvula de expansão, onde a sua pressão ela é diminuída e, consequentemente, a temperatura diminui, fazendo com que ele possa roubar a energia interna do ambiente e resfriando o local. Em seguida, esse calor que é transferido, o calor do ambiente ele volta para o ar-condicionado e ele passa pelo compressor, fazendo com que a pressão do gás aumente e a temperatura também, deixando essa parte do ambiente externo com maior pressão e maior temperatura e podendo retirar o calor que estava no ambiente, passando para a parte de fora. Bom, esse gráfico ele é um gráfico de pressão por volume que explica como funciona o trabalho do ciclo do gás R22 durante o ar-condicionado. Na primeira etapa, acontece uma compressão adiabática. Durante o processo de compressão, o fluido refrigerante ele sofre uma transformação adiabática, reduzindo o volume e aumentando a temperatura da pressão do mesmo. Em seguida, ele passa por uma transformação adiabática até a etapa 2, onde o fluido começa a dissipar energia sob forma de calor e o compressor mantém constante e alta pressão e o volume diminui. Depois, durante essa etapa de transformação isobárica, no ponto 3, o fluido ele começa a perder energia sob forma de calor, fazendo com que o volume e a temperatura diminua até que ele passe do estado gasoso para o estado líquido, chegando na etapa 4. Chegando na etapa 4, o fluido refrigerante ele passa pela válvula de expansão, fazendo com que ele se expanda rapidamente e sofrendo uma transformação adiabática que, consequentemente, o seu volume aumenta e faz com que a sua pressão e a temperatura diminuem. Chegando na etapa 5, as gotas de água restantes que ficaram no evaporador agora absorvem energia em forma de calor da fonte fria e são vaporizadas. Logo, o fluido se encontra totalmente no estado gasoso, com pressão e temperatura baixa, caminhando novamente pela tubulação interna para que o ciclo comece novamente. Meu nome é Bruno e eu vou falar sobre a parte quente do sistema de resfriamento do ar-condicionado. Ao sair do condensador, o fluido passa pelo filtro secador, que tem a função de reter partículas sólidas que são originadas do desgaste do compressor. Ele também absorve umidade que surge quando o ar de fora se infiltra no sistema de refrigerador. Após esse processo, o fluido é encaminhado para a válvula de expansão. No compressor, o fluido sofre uma compressão, onde o volume diminui e a temperatura e a pressão são aumentados, ou seja, o refrigerante sofre uma transformação adiabática. Ao sair do compressor, o gás quente de alta pressão vai para o condensador, onde o fluido perde energia em forma de calor, fazendo com que o volume e a temperatura diminuam até que passe de estado gasoso para o líquido. Vale ressaltar que o condensador deve ficar do lado de fora do ambiente, para ser resfriado, pois ele esquenta e atrapalha a refrigeração. Meu nome é Thiago Pastor e eu vou falar sobre a parte fria de um ar-condicionado. O refrigerante que sai do filtro secador no seu estado líquido com alta temperatura e pressão chega à válvula de expansão. A válvula de expansão ela é utilizada
para manter a diferença de pressão entre o condensador e o evaporador. Então o que ela faz? Ela limita o fluxo de gás refrigerante do ar-condicionado pelos dutos. Com isso, sem essa peça, o ar-condicionado não vai funcionar, pois se houvesse essa diferença de pressão, o gás simplesmente não refrigeraria e as diferentes pressões que fazem o gás aquecer e esfriar não iam funcionar. O refrigerante sai da válvula de expansão no seu estado líquido, agora com baixa temperatura e baixa pressão, chegando ao evaporador. O evaporador ele vai resfriar o ar ambiente ou a água do chiller, que é armazenador de água gelada que resfria o ar. O fluido líquido absorve o calor da água do ar, fazendo com que o refrigerante se evapore. O refrigerante agora, em sua forma de vapor, ele é absorvido pelo compressor e retornando assim o ciclo completo. Oi, meu nome é Jade e eu vou falar algumas especificações sobre o gás refrigerante. Na nossa máquina térmica, o fluido refrigerante passa por duas transformações adiabáticas. E dentro dessas transformações, o gás obedece ao princípio da equação de Laplace, que seria a pressão vezes o volume elevado ao gama, sendo constante em toda essa transformação adiabática. O gama se chama constante adiabática e ele é calculado pela razão do calor específico a pressão constante sobre o calor específico a volume constante. O calor específico a pressão constante é calculado pelo calor específico a volume constante mais a constante dos gases. E o calor específico a volume constante é calculado pelo grau de liberdade sobre 2 vezes a constante dos gases. O grau de liberdade é uma característica própria do gás e ele é classificado pela sua estrutura molecular, podendo ser classificado em 3 categorias: monoatômico, diatômico ou poliatômico. No nosso caso, sendo o gás R22, ele é poliatômico. Como solução para o problema da poluição global, novas opções de fluidos refrigerantes de ar-condicionado estão surgindo no mercado, todos com vantagens e desvantagens. Alguns deles, por exemplo, não são tão seguros e eficazes quanto o gás R22, e outros não possuem bom custo-benefício. Apesar disso, algumas alternativas estão chamando a atenção de fabricantes e de instaladores de aparelhos de ar-condicionado, como o gás R410A, que é uma alternativa ecológica, não tem CFC em sua composição, não é tóxica e nem inflamável. Então ele se torna uma opção eficiente e vantajosa para os problemas trazidos pelo seu precursor.